Deus que o coração do homem é fraco, e no momento em que ele trouxesse o dilúvio para fora, conforme demais nós vamos lendo, você vai perceber que na leitura, quando o dilúvio veio sobre a terra, os homens começaram a crer em Noé, depois que houve o dilúvio. Alguns dizem que Noé, durante a construção da arca, começou a pregar, e isso o texto diz, e alguns o tinham como louco, pois nesta época não chovia sobre a terra, havia somente um vapor que subia e fazia com que tudo florescia e que tudo dava chuva sobre a face da terra. Isso era coisa de louco, mas Deus tinha anunciado a Noé, e Noé creu na promessa divina. E sem titubear, Noé então constrói esta arca em cerca desses tantos anos de trabalho. E agora, chegando-se os dias de Noé entrar para a arca, conforme o texto em que nós lemos, agora Deus chama Noé, e chega o momento de Noé entrar para a arca, para que todos os animais o acompanhassem. E algumas fontes teológicas dizem que os animais em que entrou na arca, alguns dizem que foi escolhido por Noé, outros dizem que foi escolhido pelo próprio Deus. Alguns tentam calcular se os animais eram adultos, se os animais eram ainda na fase pequena, mas o certo é que o texto nos diz que de toda espécie de animal entrou na arca, um casal, outros 7, os puros e os impuros. Dos puros entrou 7, dos impuros entrou um casal, conforme o texto disse, para que Deus preservasse em vida aquilo que ele tinha criado e que andava pela face da terra. E agora você me pergunta, irmão Geraldo, então onde está o desafio? Até agora parece que está tudo normal. Deus dá a planta para Noé. Deus diz para Noé o material em que ele deveria usar. Deus faz com que os animais entrem na arca. Aonde entra então a dificuldade para a família de Noé? No texto, no versículo em que os jovens ali leu, você vai perceber que Deus dá uma ordem para Noé, dizendo assim: olha Noé, você precisa de armazenar comida para você, de tudo que se come, para você e para os animais.